No lugar de sacrifício, ou no lugar de matança, para eu colocar a minha família lá, eu preciso entender isso aqui. O altar de Deus. Esse altar que eu estou aqui é um altar consagrado a Deus, não tenho dúvida disso. É um altar separado para Deus, mas ele pertence ao ministério sacerdote. Na rua Palmira, bairro União, número 12, tem um altar que pertence ao ministério Segunda Chance, consagrado a Deus. Agora, o altar de Deus, ele não é acessível humanamente ou fisicamente falando. Ele é acessível no âmbito espiritual. Então, a minha família é o altar de Deus. Eu preciso cumprir alguns requisitos para que ela esteja no altar de Deus. O problema é que às vezes eu quero colocar no altar de Deus qualquer coisa, de qualquer maneira. Então, vamos ver isso aqui. Altar, lugar de sacrifício. Aí o Senhor me levou lá no começo de tudo, quando Ele cria a humanidade, quando Ele cria Adão, cria Eva, e eles perdem a comunhão com os desobedientes, porque Eva vai dar ouvido à serpente. Cuidado com quem você está dando ouvido. Não é sobre isso que eu quero falar, mas cuidado com quem você está dando ouvido. Então Eva perde, Adão e Eva perdem a comunhão, e eles ficam sem a comunhão com Deus, são expulsos do Éden. Só que Caim e Abel, eles crescem ouvindo, sem dúvida alguma, essa história, esse relato do que acontecia, da comunhão que havia com o Pai. Então, Caim não foi Abel. Caim tem a ideia de tentar buscar isso novamente, buscar a conversa, o diálogo, sabe, a comunhão com Deus novamente. Caim tem a ideia. E ele vai, então, ofertar ao Senhor sobre um altar que ele cria do modo dele. Então, ele vai colocar algo sobre o altar, porque altar vazio para Deus não adianta. Tem que ter alguma coisa para se colocar no altar. Só que Caim, ele é principiante, ele não tem a experiência que eu e você temos hoje. Ele é o primeiro que vai fazer isso. Então ele não tem muito cuidado, ele vai lá e oferece ao Senhor qualquer coisa, talvez algo que caiu ou algo que está de secundário. Então, mas Deus não recebe porque Deus não se agrada. Abel, claro, Deus vai lá, recebe porque oferece primeiro, mas deixa eu te falar um pouco acerca da atitude de Caim. Ele, tudo bem que ele era o princípio, mas observemos uma coisa: quando Deus cria o Éden, cria o mundo com 6 dias, em diversos momentos a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. E o Espírito Santo me entregava com isso aqui: e viu Deus que era bom. Imagina uma dona de casa fez um bolo e aquele bolo não ficou igual à especialidade dela sempre fica, mas ela falou: mas o bolo ficou bom, mas não ficou espetacular, mas ficou bom. Agora isso é o bom de uma dona de casa, isso é o bom de um homem. Agora imagine o bom de Deus. O bom de Deus é perfeito. Aleluia. O bom de Deus não tem nada que consertar, não tem nada que ajeitar um pouquinho. O bom de Deus é maravilhoso. Então quando Deus fala, viu Deus que era bom, Deus, ou seja, estava tudo perfeito. Aí Caim viu Deus fazer as coisas perfeitas para a humanidade. Aí ele quer ofertar sobre o altar alguma coisa que não é tão bom assim, que não tem qualidade. Oferece ao Senhor qualquer coisa no altar e Deus não recebe, ainda que era o princípio. Mas entenda uma coisa: Deus não aceita a oferta, aleluia, de qualquer jeito. Deus não oferta sobre o altar a minha família de qualquer maneira. Eu preciso consertar, ajeitar a minha família para eu colocar ela no altar. E viu Deus que era bom, então era perfeito. Mas Caim não aprende com isso e oferece qualquer coisa no altar. Deus não recebe. Mas Castor era o primeiro. Por que Deus não recebe? Porque Deus deixou o exemplo na terra. Deus deixou o exemplo de como seria que tinha que ser feito para ele, perfeito. Porque o que ele fez para o homem, ele olhou e falou: garoto, ferrou, peraí, isso aqui está bom. Estava perfeito, não faltava nada. Aí o homem quer ofertar qualquer coisa para o Senhor, irmãos. No altar ele é santo. Eu preciso me preocupar com aquilo que eu coloco sobre o altar. A oferta sobre o altar não poderia ter mancha, não poderia ter defeito. A oferta no altar deveria ser perfeita. O primogênito
Às vezes era uma bombinha, porque a família não tinha condições de dar algo melhor, mas tinha que ser perfeito. Algo criado, não sei o que foi separado, eu estou criando para ofertar para Deus. Tipo Ana, criou Samuel para ofertar para o Senhor, ou melhor, gerou Samuel para ofertar para o Senhor. É dessa maneira, a minha família tem que ser gerada, criada para ofertar no altar do Senhor. E aonde é que eu faço isso? Sabe qual é o problema? É porque eu venho para aqui, para a igreja, para o templo, para chegar aqui e colocar a minha família no altar. Só que aqui eu aprendo como preparar a minha família em casa para chegar aqui a estar no altar em casa, porque a igreja começa em casa. Então é em casa que eu preparo a minha família para colocar no altar. É em casa. O problema é que em casa muitas vezes eu deixo as coisas andar da maneira, aleluia, que a onda me levar. O problema é que em casa às vezes eu deixo as coisas correr solta. Deixo meu filho, a minha filha ouvir o que ela quiser. Deixa ele ouvir, ele é jovem ainda. Deixa ele andar do jeito que quiser. O problema é que em casa eu me comporto como um homem de casa de qualquer maneira. Trata a minha esposa de qualquer jeito. Não deixa, porque aleluia, depois que ela já acostumou com o meu jeito. Acostumou não. Em casa a minha família precisa estar no altar. E hoje, enquanto eu trabalhava, fui entregar o instrumento lá em Cuiabá, depois de Sapetiba. E parece que aquela estrada tem algo espetacular, espiritual comigo. Porque foi ali, naquela mesma estrada, que Deus me deu tempo para a nossa cidade. E hoje, enquanto eu estava ali naquela estrada, eu passei por um rapaz, veio correndo pegar a bolsa da mão da mãe. Eu acho que é mãe, é parente dele, alguma coisa. E aquilo levou o Espírito Santo, estava vendo aí, lembra de quando vocês eram criança, jovem, que a mãe, o pai, a avó chegavam da rua com compra e vocês iam correndo para buscar, para tirar o peso da mão, da mãe, do pai, da avó. Eita glória! Aí o Espírito Santo falava comigo, você está entendendo? Hoje as crianças estão colocando peso sobre o pai, sobre a mãe. Então aqui a família não vai ficar no altar desse jeito. Eu preciso pegar o peso da mão do meu pai e da minha mãe, porque eles já fizeram tanto por mim, a minha vez de fazer por eles. Eu preciso tirar o peso da mão deles para que a minha família esteja no altar. Pai e mãe, não aceite menos do que isso. Quando eu vi aquela cena, na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou lá da minha infância. Como era maravilhoso não sair correndo pela estrada, ia eu, meus irmãos, meus primos, um queria chegar primeiro que o outro, porque todo mundo queria ajudar. Eu tenho uma ovelha, ele é autista, um menino, uma criança. Aquele menino é trabalhador, eu fico admirado, fico apaixonado vendo aquilo. O pai fazer alguma coisa, ele quer fazer também. O pai tem que colocar, porque é uma criança ainda, mas quer fazer, quer trabalhar. Sabe, ele quer tirar o peso do pai e da mãe. É uma família voltar, irmãos, ela precisa ser preparada em casa. Só que a geração de hoje quer colocar peso sobre o pai, sobre a mãe, às vezes marmanjos velhos, colocando peso. Ah, que saudade, irmãos, do meu tempo, em que a gente aprendia no berço. Ah, eu conversava outro dia com um rapaz, mas sempre trabalho, eles falavam, lembrávamos eu e ele, né, do tempo que eu ia para a roça, chorando, às vezes com a enxadinha pequenininha, não fazia nada com a enxada, mas meu pai, vamos embora, vamos para a roça, não está em tempo, vamos para a roça, vamos aprender. Sabe o que eu aprendi com isso? A ser trabalhador. Aleluia! Glória. Hoje eu carrego cimento, carrego coluna, carrego, e vamos embora, vamos trabalhar, o importante é trabalhar. Aleluia! Eu sustento dentro de casa, porque a minha família tem família que não está no altar, porque o homem está encostado dentro de casa, não quer saber de trabalhar. Tem família que o homem tem que encostar em casa, é a mulher que tem que ser a provedora. Ele está na hora de despertar e colocar a tua família no altar. Você é o provedor da tua casa. Aleluia! Glória! Ah, pastor, mas a minha esposa pode ajudar? Pode, a minha esposa me ajuda muito, irmão. Glória a Deus pela vida dela. E muito. Mas eu não fico encostado, eu não posso encostar. Sabe o problema da geração de hoje? Quer encostar, não quer tirar o peso. Mãe, pai, filho, filha, a minha família voltar vai começar em casa. Aí eu vou chegar na igreja e vou ter que ofertar o Senhor um louvor em comunhão familiar. Sabe por que a família não está no altar em casa mais? Porque eu quero apresentar um culto ao Senhor que eu não apresento dentro da minha casa, na intimidade. Eita glória! É em casa. Os cultos no lares. Eu sou dessa geração de culto no lar.
Eu não participei com meu pai e com a minha mãe, porque eles ainda não são evangélicos, mas eu participava com outras famílias, porque eu queria cultuar o Senhor, ainda quando me converti jovem, mas eu queria cultuar e aprender com o Senhor. Hoje estão excluindo de dentro da família. Aí como que a família vai estar no altar de Deus? Como que a família vai alcançar o altar de Deus se não se prepara em casa? Uma geração que não tem prazer em estar no templo. Meu Deus! O texto que lemos aqui, prestaram atenção que era caminho 3 dias para chegar em Jerusalém. Adorava, depois voltavam 3 dias. Por que essa família é uma família que está perfeita no altar de Deus? Era tão perfeita, pastor. Porque, presta atenção nisso aqui, era tão perfeita que ela era que tinha Deus dentro da família. Como assim, pastor? Jesus, irmãos. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Uma criança de 12 anos, mas ainda era Deus. Era tão perfeita que tinha Deus dele. Por que é que o Deus Pai escolheu essa família? Poderia escolher muitas outras virgens para ser mãe, para ser mãe de Jesus. Não é porque que escolheu ela, porque entendeu que ela era uma mulher, era uma pessoa que tinha compromisso, fidelidade, santificação, aleluia, uma pessoa que saberia ser direcionada por Deus, por isso que ela foi escolhida. Então por isso ela era uma família exemplo de altar, família no altar de Deus. E eu fiquei admirado com esse texto, porque 3 dias eles caminham. Imagina uma criança de 12 anos, era a idade de Jesus tinha, diferenciou da sua mãe e seu pai. Elas vão andar pelo caminho, quando encontrar um amiguinho, vão começar a brincar. 12 anos, 100% homem, 100% Deus, não se esqueça disso. Ele ia começar a brincar, se distrair. Só que uma criança de 12 anos hoje, pelo caminho, vai começar a encontrar outra, vai conversar sobre futebol, vai conversar sobre brincadeira, vai se divertir, vai brincar, vai se distrair. Mas Jesus está onde? No templo. Por que ele está no templo? Porque em casa era ensinado que andar 3 dias a pé era para ir adorar o nome do Senhor, era para ir para a casa do Senhor. Então ele valorizava aquela caminhada, ele valorizava o sacrifício que ele fazia. Então aquela família estava no altar por causa de ensinamento dentro de casa. Uma criança de 12 anos sabia qual era o compromisso que ela tinha com Deus, para onde ela deveria ir. Eles procuram em um monte de lugar porque era criança, 3 dias procurando. O último lugar, de repente, que eles imaginavam que encontraram no templo. Era uma criança de 12 anos. Aí vai no templo. Está lá o menino ensinando, interrogando. Porque é uma família dentro de casa, gerada no altar, formada, ensinavam como se deveriam se comportar. Hoje em dia, irmãos, me perdoem, eu preciso falar isso aqui. Há uma geração que quer ensinar o filho a ficar quieto no culto, com o celular na mão, com comida na mão. Nada que, se você quer ver, eu te respeito, não estou aqui. Não, mas ensina essa criança a aprender a amar essa casa aqui. E quando ela tiver a certa idade, ela vai aprender a respeitar e querer estar aqui. Eu falo na igreja que eu pastorei. O teu filho talvez vai se você perguntar, teu filho quer ficar em casa hoje, vai dizer quero, pai. Eu falo, irmãos. Por quê? Porque não estou ensinando a família, preparando a família em casa para apresentar a vontade de Deus. Pode ficar à vontade, pode brincar à vontade, pode fazer o que você quiser, não se preocupe com as coisas espirituais. Ah, se eu tivesse pais evangélicos para me ensinar a aprender a amar essa palavra, esse caminho desde cedo, irmãos, aleluia, eu estaria muito mais longe, hoje alcançado muito mais coisas para Deus, para nós de Deus. Hoje eu estou falando de bens materiais, não, estou falando de coisas espirituais para a obra de Deus. Como eu queria alcançar mais coisas para Deus. Meu Deus. Então Jesus está indo para o templo. Imagina uma criança de 12 anos andar 3 dias. Glória. 3 dias. Não procuro. Vai aqui, vai lá, pastor. Eu não vou para pastor, cara, não dá para ir hoje não, porque eu estou de bicicleta. Eu não vou para ele não. Meu Deus. Não, estou falando da criança, não, estou falando do adulto. Não é da criança, estou falando do adulto. Agora a criança de 12 anos. 3 dias caminhando. 3 dias. Detalhe, muito importante. Não tinha abundância mesmo. Minha bicicleta está com a minha esposa. Esqueci minha garrafinha em casa hoje. Mas tem garrafinha carregada de água.
para um lugar, compra uma água, bebe, se der que seja. Naquela época a ajuda era escassa. Não era tão fáceis como são hoje. Mas uma criança de 12 anos está caminhando 3 dias. Era para chegar lá e eu ficar nesse tempo aqui, depois de caminhar 3 dias. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou me divertir. Mas 3 dias de caminhada, a criança está no tempo. Porque aprendeu em casa a chegar no altar e ofertar algo de bom, de maravilhoso para Deus, a sua vida, a sua alma, o seu tempo. Aprenda, família, em nome de Jesus, em casa, a aprender e amar, para chegar no templo, no altar de Deus, ofertar a sua vida, o seu tempo, ter prazer em estar na casa do Senhor, ter prazer em ofertar o teu melhor para o Senhor. Uma criança de 12 anos chega depois de 3 dias, vai no templo, interrogar, responder, o que aprendeu em casa. É isso, família. Precisamos aprender em casa, formar em casa, para quando chegarmos no templo, temos a nossa família no altar, colocar a nossa família no altar, porque se colocarmos de qualquer maneira, Deus não recebe. É o problema de Caim. Ofertou qualquer coisa. E detalhe maravilhoso que a família está no altar. Eu falei um exemplo perfeito, porque eles vão, adoram, 3 dias caminhando, adoram, voltam o caminho de um dia, e aí não encontram Jesus. Outro detalhe aqui. Qual é a mãe? Toda mãe conhece seu filho. Ela sabe levar para o filho, se não é, como eles estão fora da presença dela, fora da presença dela. Então a mãe que sabe que o filho vai para o cielo jamais vai deixar o filho dela solto no meio dos outros. Vai agarrar na mão, vem aqui comigo, filho. Vem aqui. Eu era só uma criança, a mãe dizia que onde me botava, eu ficava. Mas quando estava longe dela, era bagunceiro. Mas a mãe conhece. Porque eu fui criado mais com a minha avó do que com ela. Então por isso que a minha avó conhecia mais que ela. Minha avó não deixaria meu irmão, mas ela deixava. Perguntaram onde botava, ele ficava. Na frente dela. Mas a mãe que cria, o filho está desde cedo, ela conhece. Não, o filho é bagunceiro, se eu deixar ele aqui no meio dos outros, dos primos ali, dos amigos ali, vai fazer uma bagunça imensa, então eu preciso segurar as mãos dele. Mas Jesus não está seguro nas mãos de ninguém, porque os pais sabiam a criação que haviam dado para os seus filhos. Uma família não está. Está falando todo o pai que não, vou te mostrar que os pais também estavam no altar. E aí, ele está solto, se perde, porque ele se perde, ou ele fica lá, porque ele ama aquele ambiente. Ele ama fazer a obra que ele estava fazendo. E aí eles andam de um dia, peraí, Jesus não está com a gente, está nos paredão, também muito tempo longe da gente. Vou procurar. E é algo interessante, porque eles não brigam entre si. Ô José, você tomar conta do menino. Ô Maria, não Maria, o problema é teu, o filho é teu, você cria. Não, eles vão juntos procurar Jesus. Aí voltam de novo o caminho de um dia, depois com 3 dias, 4 dias já, caminhando, procurando. Mas não vemos aqui confusão. Porque era uma família que estava em casa no altar, sabe? Tinha comunhão em casa, tinha conversa, entendimento em casa, diálogo em casa. Então, no meio da rua onde estava, também ia continuar no diálogo, na comunhão, na parceria, cumplicidade, para encontrar o que eles estavam procurando. Aí nós hoje queremos gritar: a culpa é tua, ô André, você que não guardou isso. Não, Edvan, a culpa é sua. José e Maria, vamos procurar, vamos achar ele. Aleluia. Vamos juntos procurar Jesus. Aí deixa eu pegar um ganchinho aqui, família. Se você porventura perdeu Jesus dentro da tua casa, não deixe esposo só para tua esposa. Não deixe esposa só para o teu esposo. Carre um nas mãos do outro, vamos os dois procurar Jesus. Eu preciso do Senhor dentro da minha casa hoje. Porque eu quero chegar naquele altar e colocar a minha família diante do teu altar, Senhor. Ah, Jesus não pode ficar fora da minha, da tua casa, não. Porque se Jesus sair, não tem um intruso que vai entrar. Tem alguém que está doidinho para entrar, mas ele não entra porque Jesus está lá. Mas se Jesus sair da tua casa, da minha casa, alguém entra. Alguém entra. É Bíblia. Quando o demônio sai da pessoa, roda vai lugar, a casa está limpa. Ele rodou, depois volta, acha a casa limpa e traz mais 7 com ele. Aí vira uma bagunça a casa. Então a casa precisa ter Jesus na casa.
Se porventura dá para perceber quando Jesus, eles perceberam que Jesus não estava com ele, dá para perceber quando Jesus está longe. Se você está percebendo que na tua casa tem alguma coisa diferente, que Jesus não está lá, comece a pegar umas mãos do outro, comece a procurar Jesus. Eu preciso do Senhor na minha casa, eu não posso ficar sem o Senhor, eu não posso viver na minha casa sem o Senhor, sendo a primazia aqui. Eu preciso encontrar o Senhor, busque, mas em união. Não é você, mulher, tem que buscar, porque a facilidade não é o pensamento do homem, muitas vezes é isso. Você que tem mais facilidade, não, irmãos, é nosso dever juntar nós dois e colocar Jesus na nossa casa e manter ele ali. Eles vão procurar Jesus porque eles não abrem mão, porque eles sabem quem ele é, eles sabem a importância que ele tem para eles vão procurar. Então não permita que Jesus seja ausente da tua casa. Eles estão juntos para resolver o problema. Eles se unem com sabedoria e voltam o caminho de novo. Poderia chegar lá e outra coisa, poderia chegar no tempo zangado. Imagina a mãe de hoje. Você me fez caminhar um dia de volta e 3 dias te procurando. E você aqui, rapaz. E agarrar na orelha logo. A minha voz é Edivan. Advan, ela fala muito bem, Advan, corta lá uma vara, e ainda tinha que cortar uma varinha quebra fácil. E ela tinha que cortar a varinha de goiaba, que ela gostava muito, mas ela não espancava também não. É maravilhoso, minha avó me batia com amor. Que é isso? Era com amor. Eu botava em Provérbio 23, 13, se não me engano. Não retira disciplina da criança e não deixe correr com vara, porque a fustigando com vara nem por isso a matará, mas levará a sua alma para o inferno. É Bíblia. É Bíblia. E ela nas pernas. Dava uma lambadinha, doía, ardia. Sabe o que eu falo hoje? Obrigado. Obrigado por me fustigar com vara fina. Livrou a minha alma do inferno. Porque até para casar eu pensava que a minha avó já havia morrido. Quem é que ela queria para ser minha esposa? E fui exigente, escolhi muito bem escolhido. E Deus me deu melhor do que eu pedi, porque eu ouvi o conselho da minha avó, que ainda já não existia mais. Sabe, imagina você que tem ensinamento bíblico aqui, que tem instruções para colocar a tua família no altar, para ofertar o melhor para o Senhor. Não dá para ofertar sacrifício com manchas. O problema é que às vezes eu quero levar sacrifício manchado para o Senhor. Sacrifício é esse? Nossos dias, eu preciso falar isso aqui. É esse negócio. Eu perco aqui, eu caio no centro ardente, erro, congregando aqui. Aí eu saio daqui e vou lá para a segunda chance. Aí eu sei compromisso com Deus, pastor João de lá, sou eu, sou o pastor de lá, tá ali. Vou lá e aceito, não vem pra cá. Nem sequer pego o telefone, tenho a honra de ligar, pastor, cara, tá chegando um membro do Senhor aqui, que saiu daí, posso receber como membro, que é o que eu faço, por isso que eu faço isso, tá? Faço assim. Vai ligar comigo, eu vou ligar, pastor. Tem um membro do Senhor ligando comigo aqui, quer ligar comigo, posso receber como membro? Honra de pastor, meu pastor. Aí ele sai daqui em pecado e vai para lá. Chega lá, eu vou e posso comunhão. Daqui a pouco está pregando maravilha. Tem ação. Mas ele não vem aqui se retratar. Ele não vem aqui se consertar onde ele caiu. Lembra de onde caíste. Sabe o que fica nele? Uma mancha. Ele vai voltar com mancha. E sacrifício manchado Jesus não recebe. Pastor, por que eu não consigo firmar? De repente a mancha ficou para trás. Volte, conserte, a límpia. Tire essa mancha, acerte o que deixou, que ficou errado e siga em paz. Não terá o Satanás para te acusar, porque o teu sacrifício não terá mancha. Sacrifício com defeito. Eu não me preocupo em preparar a minha vida para Deus, como falei que a família é para Deus. Eu não me preocupo em preparar a minha vida para Deus. Eu não oro, não leio Bíblia, não jejum, não tenho compromisso com a igreja, com o ministério, não tenho obediência aos meus pastores. Aí, quero chegar no altar de Deus e ofertar minha família para Deus.
Eu estava de cima olhando assim, eu queria tanto receber a tua família. Mas tem defeito. Por que defeito é esse? Porque você fala palavrão no teu trabalho. Se alguém tem nada para desculpa, mas eu vou falar porque eu tenho um problema sério com isso. Tá ouvindo música secular? Não, pastor, mas é música de amor. Dentro do meu gosto também tem. É desculpa para quem quer ouvir música mundana, da saudade do mundo, com todo respeito. Eu vim de lá, vim do funk, eu posso falar daquilo que eu estou dizendo aqui. Então, tá com saudade, não precisa. Não há necessidade, eu tenho um problema muito grande com isso, irmão. Para que eu vou ouvir música secular se eu tenho tudo que eu preciso no meio evangélico? Aí o crente quer ouvir música secular e quer ofertar para Deus a tua família, bem, a família com Deus. Sacrifício com defeito. As coisas de Deus é consagrada, é separada. Tem um propósito: adorar e enaltecer o nome do Senhor Jesus. A minha vida precisa ter esse propósito também. Então por isso eu vou ouvir aquilo que exalta o Senhor. Aleluia. Aí está a família oferecendo sacrifício com defeito. Não há respeito mútuo. Não há respeito, sabe? Esposa, esposa, vice-versa. Filhos não se entendem, não há respeito. É preciso ter um respeito, sabe? De casa, porque a família vai estar, quando chegar no altar, vai estar perfeita. Essa família tem um respeito. Você não destaquei essa família porque foi escolhida por Deus. Porque Deus escolheria alguém para gerar o teu filho imperfeita. Eu trabalhei com animais, trato dos animais, eu amo tratar de animais, cavalos especial. E trabalhei uma época no ramo da área que era de reprodução. Então as veterinárias iam lá, tiravam o óvulo da égua matriz, que era uma égua de nome, pai de peso também, de nome, registrado, todo nome, animais de mil, milhares, milhões, tinham lá. E colocavam numa receptora. Tirava o embrião da égua e colocava na receptora, porque a égua não poderia ficar, perderia dinheiro para eles. Então colocava numa receptora, uma égua inferior, mas essa égua inferior tinha que ser muito bem tratada. Porque não colocaria um embrião que valeria dinheiro, muitos dinheiros em qualquer maneira. Mas toda comparação é essa. Eu estou falando de animais. Agora imagina alguém santo, perfeito, como Deus fez tudo, viu que era bom, colocar o filho dele para nascer em qualquer vento. Então por isso que era uma família perfeita. Glória. Criar. Aleluia. Cuidado, mulher, cuidado, mãe, com quem você escolhe para ajudar a ser o criador do teu filho. Cuidado, pai, também. Quem você escolhe para ajudar para ser mãe ou madrasta do teu filho. Cuidado, estou falando de família. Falando de família no altar de Deus. Porque tem muita família que sofre, que chora. Sabe por quê? Não observou. Ah, pastor, mas eu não tinha entendimento. Maravilha, Deus pode tratar, Deus quer tratar disso hoje. Para que a partir daqui para frente você comece agora a tratar a tua família dessa maneira, colocar a tua família no altar em casa. Começar pelo caminho da oração, da santificação, do compromisso com Deus. E aqui tem uma família que tinha compromisso, irmão. Andavam, tudo para ofertar, para exercer um compromisso que eles faziam antes. Porque tudo nasce na manjedoura. Porque estão cumprindo um compromisso, uma aliança que eles tinham com Deus. De não deixar de caminhar de Nazaré para Jerusalém. Nazaré, Jerusalém, tinha 3 dias de caminhada. Mas eles cumpriram esse propósito que tinha uma cumplicidade, uma aliança com Deus, para chegar no altar e ofertar a família a Deus. E literalmente foi ofertada, porque a família oferta o filho a Deus. Porque o filho vai ofertar a Deus na cruz do Calvário. Sabe, por amor a minha, a tua vida. Para que hoje eu e você, que de repente começamos a nossa família fora do altar, aprendamos a colocar no altar e começamos a colocar no altar
tenhamos a oportunidade de colocar a família no altar hoje. Então não importa como é que está a tua família hoje, se ela está no altar, maravilha, continua melhor cada vez mais. Mas se porventura não está, hoje é o dia de você começar a colocar a família no altar. Você entendeu o que é altar, você já sabe que é altar, lugar de sacrifício, sabe que Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira. Então hoje você entendeu que é necessário você começar a ajeitar as coisas em casa, a preparar a tua vida, a tua família, para quê? Chegar no altar e ofertar ao Senhor, de maneira que Ele venha, aleluia, receber com graça, retribuir com unção, com bonança, retribuir, aleluia, com prosperidade em todas as áreas da tua vida. Uma família próspera, porque estava no altar de Deus, irmãos. Não sejamos como um Jó da vida, como a história de Jó, não Jó, como a história dele em si. Por quê? Porque isso, pastor, nós estamos dizendo que eles tinham compromisso com Deus, mas a família talvez nem tanto. Então chega um momento em que a mulher, claro, não é todos, espero que eu aqui não sou tudo de coração para dizer, não, calma, uma mulher de muita dor, 10 filhos, não era fácil. Mas ela não consegue segurar. E Jó tinha uma preocupação. A família, então, por isso que a família dele não era tão compromissada assim, porque ele tinha preocupação de sacrificar o filho dele, com medo de ter pecado contra o Senhor. Mas ele tinha preocupação, não seja a sua casa dessa maneira, só você se preocupar. Só o homem, ou só a mulher, ou só o filho, porque há casos que só o filho se preocupa em santificar. A família inteira precisa estar como essa aqui, irmão. Olha, você não precisa nem caminhar 3 dias para fazer isso. É só dobrar o joelho no quarto, na sala, na família, né? Vamos dobrar na sala. Dobra na sala, família. Dobra o joelho na sala, família, e vamos aqui buscar o Senhor. Em volta da mesa, eu estou com um propósito no coração de Deus colocado de fazer cultos no lar, mas vai ser de maneira que vamos assentar-se à mesa. O culto vai ser sentado na mesa porque queremos conversar sobre Deus, sobre Bíblia, porque é resgatar essa unificação da família. Depois a igreja vai sair, mas a família vai continuar ali naquela união. Esse é o propósito, porque família, para chegar no altar de Deus, precisa estar no altar em casa. Aleluia. O meu culto eu preparo em casa, não chego com ele aqui, não, eu preparo em casa. Aqui o Espírito Santo me direciona para lá, para cá, mas eu preparo ele em casa. Eu vou chegar lá e vou adorar o Senhor. Eu vou santificar minha vida aqui, vou me encher aqui para chegar lá, aleluia, misturar as brasas, o negócio pegar fogo e lá para cima, porque eu preciso estar preparado para isso. Mas às vezes eu chego, eu tenho que me preparar aqui. Aí eu quero correr para o altar, para ofertar minha família, mas eu não me preparei em casa. Em casa eu estava chateado. Em casa eu não estava falando com a minha esposa. Mas como que eu vou ofertar no altar se a Bíblia diz que Deus recebe minha oração? É a Bíblia. Aí eu vou chegar no altar, sair de casa e falar com a minha esposa, obrigado, zangado. E chego no altar, vou ofertar a minha família para Deus. Lembremos que Ele viu tudo que Ele criou, é bom. Aí Ele vai aceitar qualquer coisa, você não vai. Ele vai dizer para mim, para você, olha, conserta a tua família, ajeita a tua casa, põe ela no altar em casa. Aí você vem e traz para o meu altar, porque ela vai conseguir alcançar o meu altar. Aí ela vai conseguir chegar até o meu altar, porque o meu altar vai estar aberto e preparado para receber a tua família, porque você em casa preparou ela para ofertar no altar do Senhor. Então prepare a tua família. Caminhe quantas vezes, quantos dias for necessário para chegar em adoração. Essa família que se prepara, se preocupa com isso. E eu e você não precisamos caminhar, irmão, essa distância 3 dias para cultuar. Pastor, busca em casa, você tem um carro, eu tenho a bicicleta, minha esposa tem a bicicleta dela também, nós viemos ali do Vila Nova, e esposa que não devia. Eles iam a pé. Eu só dobrar o joelho em casa. Porque detalhe, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles como nós temos hoje. Eu estou em casa dando essa palavra aqui e a coisa está pegando fogo. Estava sentado em casa antes de sair para cá e o negócio estava tirado, sabe? Eu e a palavra, assim.
Porque eu não preciso caminhar 3 dias mais, eu preciso apenas dedicar a minha vida, a minha família para o Senhor. Então faça isso. E encerra aqui, já que você entendeu o que é altar.